entrego a Deus. Mateus 2, 7 até 16, diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Depois que Herodes morreu, 19, 21, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar um menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Quantos podem dizer amém? No livro de Provérbios, no capítulo 19, o versículo 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos dizer todos juntos? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E em Isaías 46 e 10 diz assim: desde o início faz conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Essa noite eu quero falar aqui sobre os ciclos da vida. O que é o ciclo? São fenômenos ou série de fenômenos que se sucedem em uma ordem determinada. Todos nós passamos por ciclos diferentes na nossa vida. Nessa história aqui nós vemos 3 ciclos diferentes. Primeiro, ciclo de fugir. Segundo, ciclo de ficar. E terceiro, o ciclo de voltar. E no meio dos ciclos da nossa vida, nós vivemos de 2 formas distintas, e é muito importante entender isso. Primeiro, através do suprimento divino, quando eu estou, sabe o que? Cumprindo o propósito de Deus. Deus está sempre suprindo. Um exemplo, Elias, quando ele estava ali cumprindo o propósito de Deus da obediência, ele foi para um lugar e ali tinha um ribeiro, e um corvo todo dia trazia picanha para ele e pão. E a gente se pergunta: como é que esse corvo arrumava essa carne, esse alimento para Elias? Meu irmão, não fique perguntando como é que Deus vai suprir a tua necessidade. Se você está debaixo do propósito de Deus, saiba de uma coisa: Deus vai cuidar de ti. Quantos podem dizer amém por isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui têm propósito na sua vida? Levanta a mão. Quantos? Amém? É uma igreja de pessoas ou confusas ou mentirosas. Crente não gosta que chame eles de mentiroso, né? Porque lembra de Ananias e Safira. Mas eu estou brincando. Deixa eu falar uma coisa. No livro de Provérbios, vamos voltar aqui de novo, vocês vão ver. Eu li, ninguém prestou atenção. 19 e 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nenhum homem tem propósito. Vocês sabiam disso? Não, ninguém tem propósito, porque na Bíblia diz que muitos são os planos no coração do homem,
mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós não temos propósito porque nós não sabemos o que será a nossa vida. Propósito é diferente de plano. Plano, a gente senta, faz um desenho, planeja, nós vamos fazer a festa aqui do céu, vamos ganhar tantas almas, etc e tal. Mas a alma que será salva eu não sei, nem ele sabe. Isso é propósito de Deus. Então Deus estabelece lá o fim a partir do princípio. Tem uma coisa aqui que é muito importante. Deus já sabia lá na fundação do tempo, do começo de tudo, que ia existir aqui uma terra chamada Brasília, que os portugueses iriam vir aqui e fundar. Aí ia ter aqui no sul uma cidadezinha pequena, cheia de prédio para cima, que daqui uns dias não vai dar mais para ver o sol. Aí ele disse: eu vou colocar lá naquela rua um barracão, e aquele barracão vão tentar montar uma firma lá, e não vai dar certo aquela firma, mas eu já tenho um propósito para aquele lugar. Eu vou levantar um menino chamado Charles, grandão, barrigudo, etc e tal, meio bonito, meio feio, e ele vai ser o pastor. Não, eu estou falando porque ele falou para mim que vai perder isso tudo, gente. É só um período, tudo vocês levam a sério. Aí Deus falou: eu vou pegar Charles e a pastora Rosa e vou colocar para cuidar de um rebanho lindo. Você faz parte do propósito de Deus. Amém ou não amém? E no meio dos ciclos da vida nós vivemos através da nossa obediência, que traz o suprimento divino, ou então sofrimento humano, quando eu estou fora do propósito. Quantos aqui lembram a história de Jonas? Jonas, Deus disse a ele: olha, vai para Nínive que eu vou ganhar aquela cidade inteira através da sua vida. Ele falou: tá bom. Desceu para o porto, pegou um navio que ia lá para Tarsis. Nínive para lá, ele indo para cá. Sabe o que aconteceu? Fora do propósito de Deus e na desobediência vem luta. Ele foi jogado, foi parar no inferno. Ele diz: do inferno, de dentro do ventre do peixe, eu clamei e o Senhor me ouviu. Então, quando você estiver cumprindo o propósito de Deus, Deus sempre vai te abençoar. Existe um princípio na vida que é muito lindo e talvez o mais importante. O diabo, ele não vai tentar te derrubar porque você é bonito, porque você é feio, porque você é uma pessoa rica ou deixa de ser rica. Não, ele só vai tentar destruir a tua influência, porque com a tua influência você pode mudar o mundo. Então você tem que cuidar da influência. O primeiro ciclo que nós encontramos aqui, lembre-se disso: Jesus, Filho de Deus, Maria e José, eles se encontram no ciclo da fuga. Como é que acontece isso? Por que o anjo de repente manda José fugir com Jesus ali da onde ele estava, de Herodes? Acontece na vida. Eu hoje estava ali no restaurante, comendo, restaurante cheio de gente, uma conversa que parecia um som de muitas águas. Daqui a pouco, quando a gente ouve uma voz: eu queria a atenção de todo mundo. Gente, fez assim. Era um rapaz. E quando esse rapaz começou a falar, eu falei: Jesus de misericórdia, eu vim do Rio de Janeiro para ser assaltado em Balneário do Camboriú. Isso é uma coisa muito triste. E aí quando eu vejo aquilo, o rapaz falando, todo mundo quieto, a princípio eu pensei comigo, de repente o patrão fez mal com ele, ele falou: eu já venho a essa churrascaria não sei quanto tempo. Eu falei: então ele encontrou uma barata na comida, veio denunciar, ou era um funcionário, foi mandado embora, ele vai quebrar tudo aqui. Eu já olhei a vidraça do lado, eu falei: eu pulo por ali, nem que eu me corte um pouco. Quando eu olho para o meu lado, cadê o pastor Charles? Sumiu. A Sara desapareceu. E a pastora Rosa, gente, estava com uma faca assim. Eu falei: que é isso, Rosa? Ela falou: nenhum incircunciso vai tirar a minha vida, eu mesmo tiro. Falei: calma. Jesus querido. Aí ele continuou a falar que era um cantor sertanejo, que não tinha ganhado dinheiro, que estava desesperado da vida, estava pedindo uma ajuda. Aí daqui a pouco, quando eu vejo uma pessoa mexendo embaixo da minha perna, aí eu levantei: pastor Charles, já passou tudo. Falei: um homem, uma mulher que tem um marido desse precisa mais do que na vida. Aí eu vi uns gritos, era a Sara no banheiro dos homens, cheio de gente escondido lá. E eu fiquei firme com a pastora Rosa, né? E ainda livrei-a da morte. Gente, ai meu Deus do céu.
Preste atenção, o anjo aparece para José. Isso é muito importante. Quem era José? Ninguém. Um rapaz lá justo, bonzinho. O nome dele aparece mencionado na Bíblia apenas 4 vezes. E desaparece da história. Olha, José, não temos que tomar essa mulher aí, porque o que está nela é do Espírito Santo. Tá bom, ele obedeceu. Depois, quando o menino nasceu, o anjo aparece, José foge para o Egito. Depois ele manda voltar. Aí depois José aparece de novo lá quando Jesus tinha 12 anos e some da história. Mas preste atenção, mesmo não tendo muita significância na história, ele estava ali cuidando do propósito de Deus. Deus encarnado, Jesus estava ali na manjedoura. Ele tinha nascido e agora Herodes, em uma decisão ali pessoal sua, ele ordena que Jesus iria ser visitado por ele quando ele se encontra com os magos, mas a intenção dele era uma bem diferente da intenção dos magos. E preste atenção, Herodes representava o Império Romano. Esse Império Romano, gente, ele dominava boa parte do mundo naquela época. E esse Herodes trabalhava para um outro senhor chamado Júlio César. Esse Júlio César era um imperador romano, e ele chegou a consentir uma construção de uma estátua, e no pé daquela estátua dizia o seguinte sobre ele: deu invicto ao Deus invencível. Preste atenção, Herodes era a autoridade máxima na região onde Jesus tinha nascido, na nação de Israel, e ele tinha o poder de dar a vida ou matar, deixar viver ou não. Era tal o seu poder que quando os magos foram lá visitar Jesus, eles foram avisados: não volte por aí, porque esse homem quer matar a criança e vocês também vão passar problema. Agora eu vejo aqui uma coisa muito impressionante e interessante dessa história, é que Deus encarnado ali, nasceu de uma virgem, de repente começa a fugir de Herodes. Preste atenção, Jesus disse: eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para obedecer. Jesus estava ali entrando no esquema humano. Enquanto eu e você estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos às leis, aos desejos dos homens, aos planos dos homens. Agora José diz o seguinte, o anjo para ele: foge, porque ele vai querer matar o menino. Aí entra, sabe o que? A anormalidade da vida. Gente, se Jesus passou por isso, pelos de repente da vida, o que dirá de nós? E eu quero te dizer uma coisa: todos nós encaramos Herodes na nossa vida. Pastor, eu nunca conheci esse homem. Eu não estou falando aqui de um homem, eu estou falando de um sistema. Quem são os Herodes da nossa vida hoje? É tudo aquilo que nos impede de cumprir o propósito de Deus. Lembre-se disso: Deus tem um propósito para a tua vida. Vou repetir que ninguém entendeu. Deus tem um propósito para a tua vida. Propósito é o que, pastor Gidaldo? Deus vai lá, cria coisa, e ele vem aqui no começo e fala: aquilo lá é para o João, para a Maria, para a Marta, para o Tiago, para o Felipe, para o Antônio, e você agora tem que conhecer e descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Herodes, de repente na sua vida, pode ser uma amizade, aquilo que está tirando o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, uma amizade, meu irmão, como uma amizade pode roubar o propósito de Deus na tua vida? Alguns programas de televisão que você está assistindo, essa internet que é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Tem casais e casamentos sendo destruídos por causa da internet. Muitas vezes a avareza, muitas vezes a ocupação, a ganância pode ser um Herodes na sua vida. E nós temos que muitas vezes fugir, e se não fugirmos, o que acontece, pastor Gidaldo? Nós podemos morrer. Tem um exemplo muito lindo na Bíblia. O único super-herói, Sansão, ele costumava sempre ir visitar lá, onde viviam os filisteus, as mulheres. Sansão era um homem impressionante, e um dia ele está ali com Dalila, deitado ali no colinho de Dalila, ela fazendo carinho, perfumada, linda. Cuidado com essa Dalila na tua vida, cuidado com o Dalilo também, porque tem os dois tipos. Aí sabe o que acontece?
Dalila falou: Sansão, você não me conta, meu amor, eu te amo. Não, sabe o que você tem que fazer? Me amarra com uma corda. Sansão, você me enganou. O que tem que fazer? Não, é que a corda tem que ser molhada. Sansão, você me enganou. Sabe, era o Herodes, o espírito de domínio, querendo destruir o propósito de Deus na vida de Sansão. Finalmente, ele contou: olha, se cortar o meu cabelo, cuidado, Herodes está querendo matar a tua vida. Foge enquanto há tempo, é melhor fugir. É bem melhor um herói vivo do que... Como é que é? Deixa eu falar do meu jeito. Eu prefiro um herói vivo do que um herói morto, que covarde não serve para nada. Sabiam disso? Se o covarde é covarde, ele vai ser fugindo ou vai ficando, ele vai ser covarde. Então vai ser uma porcaria. Você tem que ser um herói, mas o herói precisa fugir, porque o herói tem propósito. Fala para essa heroína que está ao seu lado: você tem propósito de Deus na vida. Fala para o herói que está do seu lado aí: você tem propósito de Deus na sua vida. Um outro exemplo na Bíblia, olha aqui, preste atenção. A Bíblia é um livro de história, de exemplos. Aí tem um menino chamado José do Egito, vai levado, vendido como escravo. Poderia ter sido o camarada mais safado do mundo. Aí um dia ele está lá na casa de Potifar, e a mulher dele piscando para ele, e ele pergunta: o que é isso? Não, é que aqui quando a gente está afim, a gente pisca. Aí agarrou aquele menino um dia. E não é que ele não gostava da coisa, porque mais tarde ele se casou e teve filhos, mas ele fugiu porque era o Herodes que estava querendo destruir o propósito da vida dele. Eu estou aqui essa noite para te dizer: foge enquanto há tempo, porque Deus ainda tem propósito na tua vida. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, meu estado é deplorável, eu tenho pecado demais. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus perdoa todos os teus pecados e limpa a tua consciência nesta noite. Não importa o que você tenha feito, ainda há tempo para Deus usar a tua vida. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eles fogem para o Egito. Preste atenção, que coisa interessante. Está Herodes, um pecador miserável, lá no palácio. Aí está Maria, Jesus e José, o Filho de Deus, que tem poder e autoridade, fugindo de Herodes. Eles chegam no Egito e entram no segundo ciclo da vida, o ciclo de ficar. E esse ciclo é o ciclo que nós chamamos o ciclo da transição. A Bíblia não relata quanto tempo eles ficaram no Egito. Alguns dizem 4 meses, 6 meses, chegam a falar até perto de 12 anos. A Bíblia não relata. Tudo aqui é cogitar para tentar descobrir e saber, porque a Bíblia não relata. E eu aprendo uma coisa aqui muito importante e interessante, que é a seguinte: o pior momento na vida de uma pessoa, o pior momento na vida de uma família, é você ir para algum lugar e não saber quanto tempo vai ficar em tal lugar. O período da transição é terrível. E aí você chega naquele lugar, você fica perguntando: o que eu vou fazer? Será que eu pinto esse prédio ou não pinto? Será que eu faço a reforma ou não faço? Porque meu propósito, ou o propósito de Deus é outro, e o meu plano é outro. E agora o que eu faço? Eu coloco um carpete novo ou não coloco? E tem pessoas sentadas aqui esta noite que estão passando um período de transição. E eu vou repetir: é um período difícil. É o período onde a maior parte das pessoas, dos seres humanos, fracassam. É o período da transição. É um período que você não entende e não sabe quanto tempo vai ficar nele. Você fica presente no corpo, mas de repente a sua mente está distante. Ah, eu vivia, eu tinha isso, eu fazia isso, mas hoje eu não tenho, e o que eu faço? O tempo demora a passar, mas ao mesmo tempo, o tempo passa e é um tempo perdido. Não é fácil, gente, mas preste atenção: Jesus, o Filho de Deus, Maria e José passaram pelo período de transição. É o ciclo da vida. Aí vem a pergunta: José, o anjo falou contigo mesmo? Estou aqui conjecturando. Falou, Maria, mas não foi depois que você comeu aquela tapioca que eu fiz com queijo e ovo que você passou uma insônia? Não, minha querida, não tenho dúvida nenhuma, foi o mesmo anjo que apareceu para mim lá quando você estava grávida e disse: olha, não tema tomar essa mulher, porque o que está gerado nela vem do Senhor. Mas José, quando é que temos que voltar? Maria,
Eu também estou ansioso. É muito importante a esposa ajudar o esposo e o esposo ajudar a esposa no período de transição. São nesses momentos onde acontecem divórcios, aonde sociedades são desfeitas, porque existe a insegurança, a incerteza. Você saiu do lugar A, você está aqui no lugar do meio, e você tem que voltar para o outro lugar, ou ir para diante, e agora você não sabe o que fazer. Imaginem as indagações de Maria: o que está gerado em ti é o Messias. Meu Deus do céu, o Messias, eu estou cuidando do Messias, e fugindo de um ímpio. Vocês estão entendendo? Período de transição. Mas eu aprendo aqui também que não para por aí. Existe o terceiro ciclo, que é o ciclo da volta. O anjo aparece a José e diz: volte para Israel, pois o que queriam matar o menino já morreu. Herodes, homem louco, ele tinha planos para matar Jesus. Deus tinha um plano também que Jesus iria morrer, mas não era naquela hora. O diabo, o inimigo, está tentando fazer alguma coisa contigo. Mas eu quero te dizer, fique tranquilo, porque o propósito de Deus vai prevalecer na tua vida. O propósito de Deus vai prevalecer na tua vida. Aí vem a pergunta: por que voltar? Pergunte para mim, por que voltar? Eu descobri uma coisa impressionante, pastor Charles. Eu tenho que voltar porque eu fui. Olha que coisa profunda. Eu volto porque eu fui. Se eu não tivesse ido, eu não voltaria. Que coisa impressionante, gente. Volte, porque aquele que queria matar o menino já morreu. Eu quero te dizer esta noite, em nome de Jesus, comece a sonhar de novo, porque agora, durante essa semana, os sonhos vão poder ser realizados. Aquele que queria destruir o teu sonho, o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, o teu filho vai ser salvo, tua filha vai voltar para a igreja, teu marido vai se encontrar com Jesus, nós vamos conseguir batizar 1000 pessoas, porque isso é o propósito de Deus, não é apenas um sonho de um homem. Se você crê nisso, dê um brado de vitória em nome de Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes nós temos que pensar novamente e voltar, porque o sonho de Deus ainda existe. Um lugar onde você está, essa transição que você está passando, não é o lugar definitivo da sua vida. Este é o erro da maior parte das pessoas. Tem pessoas que fazem da transição o lugar permanente. Fala para o irmão que está ao seu lado: está falando contigo. José e Maria, gente, poderiam claramente, tranquilamente ficar no Egito, mas Jesus não. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu para ser o Messias de Israel, aquele que a nação esperava. José não tinha muita importância, mas tinha muita importância, porque José nasceu para cuidar do propósito de Deus. Talvez você não vai ser muita coisa na vida, não vai ser famoso. Tem gente procurando fama. Busque a excelência, que a excelência vai trazer a fama para a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. De repente Deus colocou uma pessoa na tua mão, algo na tua mão, um negócio na tua mão, um ministério na tua mão. Cuide disso com carinho, porque é o propósito de Deus. Você não sabe o que vai acontecer no futuro quando você cuida daquilo que Deus colocou na tua mão para cuidar. José talvez não entendesse, mas se José estivesse aqui hoje, pastor Charles, ele ia chorar, falando: meu Deus, valeu a pena fugir para o Egito. Olha aqui, essa família, no mundo inteiro, eu dei minha vida para cuidar desse menino, deixei tudo aquilo que eu sonhava, mas o propósito de Deus foi realizado através da minha vida. Você tem propósito de Deus para a sua vida, você tem propósito de Deus na sua vida. E eu vou repetir uma coisa aqui, vou dizer uma coisa, melhor dizendo, o propósito não é algo fácil de se cumprir, porque tudo que é fácil não vale nada. Vocês sabiam disso? Um exemplo: tomar um banho de mar. Todo mundo pode ir lá tomar um banho de mar, vai ali, mergulha e volta. Agora eu quero ver quantos conseguem nadar de Cuba até a Flórida, como teve uma mulher essa semana de 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade.
Ficou famosa, gente. O propósito é algo sério, e cada um de vocês aqui tem um propósito de Deus. Não adianta você ficar me olhando, pastor, eu estou desistindo. Você não está desistindo, você não vai desistir, porque se você tivesse desistindo ou tivesse desistido, você já estaria morto. Mas enquanto tem fôlego de Deus na sua vida, tem propósito de Deus, você tem que começar a se alegrar, você tem que criar coragem nesta noite, dar uma sacudida no irmão, falar: acorda, irmão, ainda tem propósito de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. A volta pode não significar para um lugar definitivo, específico, e muitas vezes o que nos impede de voltar é o medo do passado. Tem gente que às vezes falha numa área da vida, erra, e aquilo se torna uma marca registrada, um carimbo. Sempre que você pensa naquilo, você fala: não deu certo, meu irmão, não deu certo ontem. Hoje é um novo dia, uma nova semana, um novo mês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Encerrando, qual é a lição primordial dessa história aqui? Preste atenção. Quando aqueles reis magos, não eram qualquer homens não, gente. Tem gente que fala: pastor, tinha uns magos lá. Tem gente que fala que até eram uns homens que faziam mágica. Não, essas 3 pessoas ou 4, a Bíblia não fala exatamente quanto eram. Eles eram descendentes das tribos de Israel, que viviam já perto da Europa, espalhados, e eles esperavam o Messias. E quando eles ouviram, eles saíram de lá e foram até a terra de Israel. Faziam parte do Império Parta. E quando eles chegam ali diante daquele cenário, na casa estava Maria, José, talvez mais familiares, e o menino Jesus. Preste atenção, toda criança quando nasce, pastor Charles e pastora Rosa, a gente leva o quê? Presente, brinquedo e roupa, que é o natural. Mas esse dia aqui foi diferente. Eles viram um menino, diz a Bíblia que eles se prostraram e adoraram a criança, que era o eterno Deus conosco, Emanuel. Mas aí eles abriram seus tesouros e deram ouro, incenso e mirra. Diga comigo: ouro, incenso e mirra. Preste atenção, valor do ouro, do incenso hoje, $1.000 por quilo. Valor da mirra, $8.000 por quilo. Valor do ouro, $2.600 por quilo. Aqueles homens deram, sabe o que? Dinheiro, riqueza para o menino Jesus. Sabe por quê? Ao eterno, adoração. Ao propósito, o sustento. Você está aqui essa noite, talvez você não saiba, esses milhões que vai ser necessário para construir o templo para 5.000 pessoas, não vai cair do céu não. Deus levantou você para essa época, por esse período, e Deus vai abençoar a tua vida financeiramente, para você ajudar na construção do propósito de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? José foge para o Egito, José com Maria e o menino que Herodes quer matar. Mas como é que eu vou viver? E a minha carpintaria, pastor Charles, que ficou lá em Nazaré. Vocês não entenderam aí? E a minha carpintaria, como é que eu vou viver? O menininho vai morrer de fome, Jesusinho, tadinho do bebê, nasceu agora e já vai fugir para uma terra distante. Quem tem propósito, quem está debaixo da obediência, vem o sustento. Ouro, incenso e mirra. Meu irmão, foi o melhor período da vida de Maria. Ela vivia todo dia no shopping center, durante o período de transição, com o menino Jesus passeando no carrinho.
Maria, o que você vai fazer? Mais uma roupinha. Mas onde vocês arrumaram dinheiro? Não, foi uns reis magos que trouxeram. Fique tranquilo, eu estou cumprindo o propósito de Deus. José, onde você vai hoje? Na churrascaria. Mas lá é caro, não tem propósito. Eu tenho ouro, incenso e mirra. Você está preocupado, sabe por quê? Porque você está fora do propósito. Quem está dentro do propósito não se preocupa. Quem está dentro do propósito não se preocupa. Deus vai suprir as tuas necessidades. Se você crê nisso, dê um brado de vitória bem forte neste momento. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus.